Mas vamos recapitular aqui para você poder ter na sua memória, para a Rafa, que não acompanhou, poder entender, né, como é que foi o desenvolvimento. Na primeira semana, nós falamos sobre conhecendo o nosso coração. E aí, a proposta era você entender o que a Bíblia fala sobre coração, que não é esse órgão que está aqui no seu peito, e muito menos a parte emocional da sua vida. Que coração é o centro do ser humano, da onde provém todas as atitudes, todas as ações do ser humano. Né? Então, quando a irmã não vem, é o cunhado, né? Então, você já sabe que o problema não é só a Rosana, o negócio, já percebeu, né? É a família, isso aqui. Mas vamos lá. A gente percebeu que o coração é o centro, o coração toma decisões. E o coração, ele podia, a Bíblia fala, que homens criaram ídolos no seu coração, internalizaram, colocaram no seu coração coisas que não eram Deus. Certo? Então, a gente chegou à conclusão que ídolos comem vivos os seus adoradores. Mas o que são ídolos? Ídolos é tudo aquilo que é fundamental para a sua existência, para a sua identidade, para a sua felicidade, que não seja Jesus, que não seja Deus. Qualquer coisa que você considere importante e fundamental para você ser feliz, completo, intenso, inteiro, qualquer coisa que não for Deus, é um ídolo. E é isso que a Bíblia chama de idolatria. E o problema é que Deus é muito ciumento nesse aspecto. Ele não quer dividir espaço com nenhum outro Deus. Então, sempre na Escritura, ele coloca essa questão para que a gente deixe a idolatria de lado e reconheça-o como o único Senhor. Ouça, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ele é o único Deus. E nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, nós tornamos parecido com o que adoramos. Então, se você colocar o dinheiro como questão fundamental da sua vida, da sua história, você vai acabar se tornando inanimado como dinheiro e aprendendo a lidar com as coisas como dinheiro, como se fosse dinheiro, comprando tudo e todos. Na segunda semana, nós conversamos sobre amor a toda prova, quando filhos se tornam a razão de viver dos pais. Nós falamos sobre Abraão e ali nós tentamos colocar para você conseguir identificar algumas questões, identificar como que um ídolo pode crescer no seu coração, que não necessariamente com filhos, mas quando a gente coloca aquilo como nosso amor, como aquilo que seja fundamental para a nossa alegria. E aí nós investigamos essa questão através da vida de Abraão. E aí serviu para os pais e serviu para a gente refletir sobre muitas coisas na nossa vida e na nossa história. Na terceira semana, nós falamos sobre escravos do coração, quando nós colocamos o amor romântico como... E ela faz isso na minha frente, cara, eu vou bater nela. Me desconcentra totalmente. Quando nós colocamos o amor romântico como razão da nossa existência, como centro do nosso coração. É fogo, cara. Cara, pastor sofre pra caramba. Então... nós usamos a vida de Jacó, Raquel e Lia. Duas pessoas com o coração destruído. Jacó, que não tinha o amor do pai, já não tinha mais o amor da mãe, porque foi embora, não tinha família. Encontrou em Raquel, a mulher da sua vida linda e bela, e falou, se eu tiver essa mulher, meu vazio será preenchido. Por outro lado, você tinha lá Lia, que era a irmã de Raquel, a irmã feinha, que a Bíblia fala que ela era feinha, ela tinha olhos meigos, mas Raquel era bonitona. O que a Bíblia está querendo dizer? Que ela estava encalhada. Então, ela viveu sempre à sombra da irmã bonita e sempre desprezada pelo pai e pelos homens. Então, nós temos duas pessoas totalmente quebradas ali. Mas, pelo menos, nesse episódio, a gente não vê Jacó encontrando o caminho de volta para Deus. A gente só enxerga Jacó encontrando o caminho de volta para Deus quando ele vai no Val de Jaboque, lá no vale, luta com Deus e ali ele é transformado e o nome dele muda de Jacó para Israel. Mas nesse episódio, quem é que tem um contato com Deus é Lia, que ela vai vendo, cada vez que ela tem filhos, ela vai colocando o nome nos filhos e dizendo, o Senhor me abençoou, até que ela tem um último filho, Judá, e fala, dessa vez eu louvarei o Senhor. Ela encontra espaço no coração para afastar Jacó como centro da sua vida, o seu amor, e coloca Deus no centro da sua vida. Então, a única forma de vencer a idolatria do amor romântico é ser impactado no nosso coração por outro amor, que aí reseta e reinicia nosso amor, nosso coração.
Então, nosso coração só é resetado e reiniciado quando ele é impactado por um amor maior. Então, como que eu me livro da idolatria do amor romântico? Ou seja, como que eu me livro de ter na minha esposa, no meu marido, a razão da minha existência? Como que eu me livro de ter no meu casamento ou no meu namorado a razão da minha existência? Quando eu entendo que Jesus é o marido sobre todos os maridos. Jesus é o namorado sobre todos os namorados. Porque quando Lia estava abandonada, o que Deus fez? Deus viu que Lia era desprezada, abençoou com a gravidez. Ou seja, Deus entra na história de Lia dizendo, eu sou o seu marido por excelência. Quando ela estava abandonada, Deus a acolheu. E essa moça desprezada, através do último filho dela, ela se tornou mãe ancestral de Jesus. Porque através de Judá, Jesus veio nascer muitos anos depois. Então, através da desprezada, que encontrou lugar em Deus, a história da nossa salvação se estabelece. Então, nós precisamos aprender a identificar os ídolos no coração, as coisas que nós colocamos. E é difícil para uma mãe ou para um pai identificar que o seu filho é um ídolo. Por quê? Porque nós não temos medida de amor. Nós aprendemos a amar errado, desde o começo. Então, nós amamos protegendo demais, nós amamos dando tudo que a gente não teve, nós amamos de uma maneira que a gente acha que seja sublime. O grande problema é que a gente não aprendeu a amar como Jesus nos ensinou. E aí nós amamos errado. Nosso amor, ele tem uma necessidade de retorno dos nossos filhos. Tem uma necessidade de ter de volta. E quando a gente não tem de volta isso tão rápido, nós ficamos amargurados. Às vezes as mães, os pais, colocam os seus filhos, o sucesso dos seus filhos como razão da sua existência. Às vezes os pais querem se realizar nos seus filhos porque não puderam ser aquilo que queriam na vida e querem que os seus filhos sejam. Quando a gente faz isso, a gente está colocando um ídolo no nosso coração. Então, qualquer coisa que a gente coloca no coração, a gente está indo para um lugar onde ídolos comem vivo os seus adoradores. Então, essa série foi para você conhecer como você funciona e você se proteger um pouco mais sobre essas questões. Hoje, nós vamos falar sobre detonando a idolatria. Como é que você detona a idolatria no seu coração? Primeiro, eu quero te advertir, não é do dia para a noite. Você não vai colocar uma dinamite no seu coração, explodir, Deus vai construir, você não vai estar mais suscetível a ídolos. Não é assim. Você estará suscetível à idolatria a vida inteira. Porque é assim que nós vivemos, suscetíveis à idolatria a vida inteira. Então, a nossa busca durante a vida é obedecer ao primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor Deus que te tirou da terra do Egito, não tem outro Deus diante de mim. A nossa busca é isso. Vai chegar na etapa da sua vida em que o sucesso, a garra por sucesso vai falar muito alto na sua vida. E aí você vai ser desafiado a não ter outro Deus diante de Deus, não colocar o sucesso como razão da sua existência. Vai chegar um momento em que a saúde financeira vai falar alto na sua vida, e aí você vai ter que ter esse desafio de não deixar isso tomar conta do seu coração. Deu para pegar? Como é que funciona? Beleza, então eu não estou te dando receita fácil, não estou te dando 10 passos para a felicidade, não estou dizendo que as coisas vão se resolver assim, mas estou dizendo para você que há um caminho sobremodo excelente, muito melhor do que o nosso, em que você pode aprender a viver livre. Tá bom? A grande questão é como que a gente vence, então, a idolatria e como a gente muda de comportamento. Geralmente, quando você identifica um ídolo, identifica alguma coisa na sua vida que precisa ser mudado, a primeira coisa que você faz, 99% das pessoas fazem, é atacar a sua vontade. O que você faz? Quando você quer mudar de um comportamento, não faço mais. Eu não vou fazer mais. E você começa a se policiar para não fazer mais. Só que passa o tempo e você faz de novo. E aí você fica bravo da vida porque você fez de novo. E aí você fala, tá bom, essa foi a última vez, não faço mais. E você começa a tentar não fazer mais. Alguns dão um passo a mais. Você quer ver? Quando a pessoa quer te convencer de uma coisa, a maioria de nós tem TV a cabo, acredito nisso. Você já viu o comercial do Médicos Sem Fronteira? Alguém já viu o comercial, propaganda do Médicos Sem Fronteira? Gente, eu não posso ver aquilo.
Se eu ver aquilo, a minha vontade é entrar para dentro do sofá, me esconder lá dentro do sofá e só sair quando a propaganda acabar. É muito chocante. Aparecem os médicos lá na África, cuidando daquelas crianças que passam fome, vacinando aquelas crianças, tudo barrigudinha, pesando as crianças, tudo magrinha. Dá uma dor no coração terrível. E fala, ajude essa obra. Seja um médico sem fronteiras, sem sair de casa. Porque estamos esperando a sua colaboração. Ou então, tipo assim, uma colaboração sua mantém uma criança na África por 30 dias. Você fala, meu Deus, e eu gastando 40 conto no hambúrguer. Jesus, o que eu faço? E eu pagando 50 pau numa porção de tilápia frita, meu Deus. Eu no bar pagando 14 merréis numa cerveja, gente morrendo. Gente, isso corrói o coração. Então você quer que aquela propaganda acabe rápido para que você possa voltar a assistir seu filme. Por quê? Uma das formas de nos convencer, de nos garantir que a gente consiga mudar, é medo ou culpa. Então, quando você se sente culpado, você fala, não, estou gastando muito meu dinheiro, eu preciso... Não. Aí você se sente culpado. Só que isso dura pouco. É por muito pouco tempo. Você pode até se sentir culpado, adotar uma criança como é que é a instituição que ajuda as crianças adotadas? Não, a visão... Esqueci, deu branco. Eu até já adotei crianças nessa instituição. Você pode até adotar, que você adota uma criança, você manda uma quantia por mês, se relaciona com a criança através da carta. Alguém falou alguma coisa? Visão mundial, isso aí. E aí você pode até adotar uma criança na visão mundial. Mas isso não se estabelece por muito tempo, você pode até ficar tocado. Uma outra forma é o medo, quando a gente quer mudar. Então, principalmente, a gente faz isso com criança. Não faz isso, senão o bicho vai pegar. E principalmente, quando a gente não faz isso porque Deus não gosta. Deus vai ficar bravo com você. Aí as crianças crescem com medo de Deus. Então, medo é uma forma muito forte de a gente tentar mudar. Quando o médico você vai numa consulta médica e fala assim, meu irmão, o negócio é o seguinte, você quer continuar vivendo? O médico fala bem assim, né? Você começa a fazer exercício, começa a regrar, para de comer isso, comer aquilo, senão, daqui a pouco, nós vamos estar fazendo o seu enterro. Aí você toma aquele baque, pois está com medo, e começa a mudar a alimentação, começa a comprar legume, verdura, começa a comer bem, faz suco verde de manhã, aí come granola, no meio da tarde você faz um lanchinho com uma fruta, você faz tudo certinho. Dura 3 meses. Depois de 3 meses, já não está aguentando mais o gosto da granola. Você já não aguenta. Por quê? Quando você é tentado mudar por medo, é forçar a vontade. Não funciona no longo prazo. E culpa também não funciona no longo prazo. Então, quando a gente tenta mudar, se você viu comportamentos na sua vida durante essa série que precisam ser mudados, a sua primeira ação vai ser trabalhar por medo ou por culpa e tentar mudar forçando a sua vontade. E isso é a abordagem dos religiosos. Geralmente as pessoas religiosas fazem isso. O que eu quero dizer com religiosos? Religioso é aquela pessoa que entende que precisa agradar a Deus para ter o favor dele. Que vive tão certinho, a motivação dele é viver corretamente para que Deus se agrade dele e o abençoe. Esse tipo de relação é que eu chamo de relação religiosa. E esse é um tipo de relação que Jesus sempre aboliu. E os religiosos sempre fazem isso. Por medo ou por culpa, eles tentam mudar. E impõem peso sobre as suas costas. E impõem peso sobre as costas das pessoas que estão perto deles. Então, a lógica do religioso é, eu preciso obedecer para ser aceito. Mas nós temos um outro grupo de pessoas que são os não religiosos. E os não religiosos tratam o quê? Eu não preciso obedecer. Obedecer para quê? Deus não está nem aí mesmo. Então, eu não preciso obedecer. E eles tratam na abordagem, falam assim, eu não preciso mudar, a vida é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, eu não preciso mudar, porque Deus não se importa com isso. E isso também é um outro lado da moeda em que Jesus abominava também. Então, Jesus abominava os religiosos e abominava os não religiosos. Então, o que Jesus queria? Jesus, ele prezava pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é a pessoa na perspectiva do Evangelho? Eu obedeço, sim, mas não para ser aceito, mas porque eu já fui aceito. Por isso eu obedeço. Então eu entendo que, por que eu vou mudar? Por que eu vou liberar meu coração da idolatria? Por que eu vou retirar as coisas de dentro do meu coração que não pertencem a Deus? Por quê? Porque Deus já me amou. E Ele fez tudo isso para que Ele seja exclusivo da minha vida. Como que eu não vou amar de volta alguém que me amou tanto?
A motivação muda. O religioso obedece para ser aceito. Ele obedece porque ele precisa do agrado de Deus. A obediência é a mesma. Só que a motivação dele é para que Deus se importe com ele. É para deixar Deus em débito com ele. Para que um dia Deus, quando ele estiver na situação difícil, fala, Deus vai me abençoar, porque olha a minha vida. Olha como é que eu vivo direito, como é que Deus não vai me abençoar? Então ele começa a achar que Deus está em débito com ele. O não religioso, por outro lado, ele não obedece, ele não está nem aí porque acha que Deus não está nem aí. O que Jesus espera da gente e o caminho que ele propõe é o meio do caminho. Por que você obedece? Porque você já foi aceito. A sua obediência é a mera resposta do amor que ele tem por você. Sou aceito, por isso obedeço. Então, pensando nisso, como é que a gente muda? Eu quero ler um salmo para você. Se você tem Bíblia aí, tem aplicativo, abra Salmo 103. Vocês notaram que eu não estou mais colocando o texto bíblico lá, né? Notaram? Que é justamente para você exercitar isso aí. Salmos número 103. Nós vamos ler ele inteiro. Senta que já vem história. Vamos lá. Está pronto aí? Salmo 103. Salmo número 103. É um salmo muito interessante. Se você não tem Bíblia, ouça a minha voz. Olha só o que diz. Eu vou ler na versão A Mensagem, tá bom? Vai estar um pouquinho diferente da sua aí, mas a essência é a mesma. Diz assim: ó minha alma, fale bem do Eterno, da cabeça aos pés, bem direito é o santo nome. Ó minha alma, fale bem do Eterno, sem esquecer nenhuma bênção. Ele perdoa seus pecados, cada um deles, cura suas doenças, todas elas. Redime você da cova, salva sua vida. Coroa você com amor e misericórdia, uma coroa muito desejável. Envolve você com bondade, beleza eterna. Ele renova sua juventude, você é sempre jovem na presença dele. As mulheres adoram esse versículo. O Eterno faz tudo dar certo. Ele restaura as vítimas. Ele mostrou a Moisés como levou a cabo sua obra. Escancarou seus planos a Israel. O Eterno é pura misericórdia e graça, não se ira facilmente, é rico em amor. Ele não implica, nem repreende seus motivos, nem guarda rancor para sempre. Ele não nos trata como nossos pecados merecem, nem nos paga de acordo com nossos erros. Tão alto como o céu, acima da terra, é o seu amor para com os que temem. Tão longe quanto é o sol nascente do sol poente, ele nos separa dos nossos pecados. O sentimento que os pais têm pelos filhos, o Eterno tem por aqueles que o temem. Ele nos conhece por dentro e por fora. Sabe que somos feitos de barro. O ser humano não vive muito. É como a flor silvestre que brota e floresce, mas é destruída pelo temporal, sem deixar vestígio da sua passagem por aqui. O amor do Eterno, de qualquer forma, é para sempre, acompanha eternamente os que temem. A eles e a seus filhos, quando seguem o caminho da sua aliança e obedecem a tudo que ele ordenou. O Eterno estabeleceu o seu trono no céu e governa sobre todos nós. Ele é o rei, portanto, falem bem do Eterno. Vocês, anjos, prontos e capazes de voar ao seu comando, prontos para ouvir e fazer o que ele diz. Falem bem do Eterno, todos vocês, exércitos de anjos, sempre atentos ao chamado dele. Falem bem do Eterno, todas as criaturas, onde quer que estejam, tudo e todos que foram feitos pelo Eterno. E você, ó minha alma, esteja pronta para falar bem do Eterno. O livro dos Salmos é um livro de orações, certo? É um livro de orações cantadas ou faladas que dava o norte para o povo, da vida devocional do povo. Esse Salmo 103, ele não é uma oração, vocês perceberam? Ele não é oração. E não é uma pregação. Com quem que o salmista, que Davi está falando nesse salmo? Essa é a pergunta que tem que ficar. Ele está dizendo para não se esquecer, né? Não se esqueça de nenhuma bênção. Você acha que Davi, na sua condição, ele conseguiria, pela memória, esquecer que um dia ele matou um leão?
Acho que a expressão mata-leão deve ter vindo aí de Davi, porque o dia que o leão foi, estava comendo as ovelhas do pai dele lá, ele foi e matou o leão. E outro dia ele matou um urso. Você acha que ele esqueceu da memória disso? Você acha que Davi esqueceu do dia que ele pegou 5 pedrinhas lá, botou na tiradeira, jogou na testa do gigante, o gigante caiu pela frente, ele pegou a espada e cortou a cabeça dele? Você acha que a memória de Davi é capaz de esquecer isso? Você seria capaz de esquecer isso? Não. Então por que ele está dizendo não se esqueça? Não se esqueça. Com quem que ele está falando? Ele está falando com a sua alma. Olha o que diz. Fale bem do Eterno, sem esquecer nenhuma bênção. Ó minha alma, fale bem do Eterno. Davi está falando com a sua própria alma, ele não está falando com Deus. Tem um momento que ele fala com os anjos, né, que ele fala, anjos, louva o Senhor, mas no momento maior ele está falando com quem? Está falando consigo. E não existe ninguém que seja maior influenciador da sua vida do que você mesmo, porque ninguém fala mais contigo do que você. Nem a Rosana. Ninguém fala mais contigo mesmo do que você. Você é a pessoa que mais fala com você mesma. Você fala consigo o dia inteiro. Então ninguém influencia mais a sua vida do que você mesmo. Certo? Nem a Cida e o Rossini. Dorme junto, acorda junto, trabalha junto, almoça junto, tudo junto. Ninguém fala mais do que você mesmo. Então, Davi está falando com a sua, ele não está falando com a sua memória, ele não está falando com a sua mente, não, ele está falando com a sua alma, ele está dizendo para a sua alma, não se esqueça do Eterno. Por quê? Davi identificou na sua vida que o coração dele poderia esquecer de Deus. Olha só o que diz Isaías 51, versículo 12. Olha só, o Senhor diz ao seu povo, eu mesmo lhe dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Porque esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu os céus e firmou a terra. Aqui, o profeta, Deus está falando sobre pessoas covardes, que não queriam enfrentar, e que Deus está dizendo, o motivo da sua covardia é que você se esqueceu. Você se esqueceu de mim. Mas não era que eles se esqueceram na memória. O coração desses caras começou a fraquejar quando o coração deles esqueceu de Deus. Certo? A solução não era ter coragem. A solução que Deus dá para esse povo covarde era, lembrem-se de mim, lembrem-se do Eterno. Quando lá em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, fala assim, mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que se enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre autodomínio, sobre controle, sobre não deixar o monstrinho abrir a jaula de borracha e sair do controle. Ele está dizendo, a receita para você ter autodomínio não é autocontrole, não é você se controlar mais, é você se lembrar de Deus. É não se esquecer de Deus. Então, como que a gente destrói a idolatria no nosso coração? Faz uma força, tem café da Cida, fica acordado, porque isso é muito importante. Como que você destrói essa idolatria no seu coração e você se propõe para mudar? Pensa comigo. Salmo capítulo 1, o Salmo número 1, é a abertura do livro de oração, certo? Esse Salmo é o livro de oração, o portão do livro de oração, para você entrar no livro de oração, é o Salmo 1. E o Salmo 1 não é uma oração. Já pararam para pensar? O Salmo 1 não é uma oração. O Salmo 1 é uma meditação. Olha o que diz o Salmo 1. Como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados.
Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como uma árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. O que o Salmo 1 está dizendo? Percebe? Versículo 2 fala assim: pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras dia e noite. Na sua tradução deve estar assim: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Geralmente, quando você vem para essa palavra meditar, o que você acha? Você lembra meditação, monge budista. Meditação, monge budista. Lá de laranja, de amarelo, sei lá que cor. Você lembra disso. Só que a Bíblia fala sobre meditação. E a palavra no original, meditar, é o que na Bíblia Mensagem ele já traduz para essa palavra. Você rumina as Escrituras. A palavra no original é ragar. E ragar quer dizer ruminar. É aquele processo que o boi faz de mastigar. Aí desce, depois volta para a boca e mastiga de novo. É parecido com você que tem cachorro, você sabe, quando você dá um osso para o cachorro novo, ele começa a morder o osso, daqui a pouco o osso some. Porque ele vai lá, enterra o osso, quando dá vontade, depois ele desenterra e começa a comer de novo. É esse o processo que o Salmo 1 diz que tem que acontecer. Meditar. Então, a abertura do livro de oração não é uma oração. Fala sobre meditação. É uma meditação sobre meditação. O que isso quer dizer, Rodrigo? Esclarece logo, está demorando demais. Quando você vai para a Escritura, você lê o texto bíblico, se você não é tão sem vergonha como eu acho que você não é, então você pega na Bíblia pelo menos 2 vezes por semana, e não fica só nos áudios devocional que eu mando, que você tem um tempo que você pega a sua Bíblia digital ou física e você vai ler. O que acontece quando você faz isso? Você está trabalhando a sua mente. A sua mente está trabalhando. Então, você ouve uma palavra bíblica, você pensa sobre aquilo que aquele texto quer dizer, e logo em seguida você faz o quê? Você ora. Você faz uma oração, se encerra, e depois de um tempo você nem lembra o texto bíblico que você leu. É normal? Vai acontecer isso? Fala aí que não aconteceu com você. Você nem lembra do texto. É lógico que é normal, você não lembra mais do texto. Por quê? Porque está faltando um negócio nesse meio. Porque quando você vai da leitura bíblica na sua mente, e você vai já para falar com Deus, você está saindo da sua mente para a sua vontade. Então, se você lê a Bíblia e pega aquele conselho e já começa a falar assim, vou aplicá-lo, você está forçando a sua vontade. Por isso você lê, você até desanimou de ler, e você nunca conseguiu colocar em prática aquilo que você leu, porque passa 2, 3 semanas, você não consegue mais lembrar e não consegue mais praticar. Você não muda. Por quê? Porque você sai da sua mente para a sua vontade. Qual é o componente estabelecido por Deus para trazer, para fazer esse processo mais eficaz? O que está no meio disso é a meditação. A meditação é aquilo que faz aterrissar a leitura bíblica. Primeiro você lê aquela verdade bíblica e você medita, pensa sobre isso, até que ela faça o download da sua cabeça para o seu coração. Quando ela faz o download no seu coração, o Espírito Santo lança uma faísca. Quando essa faísca incendeia, você está motivado para orar. Aí você vai orar, porque o Espírito Santo já operou no seu coração. A gente não faz esse circuito. A gente sai da mente e vai direto para a vontade. Por exemplo, se eu chego num texto bíblico, oração do Pai Nosso. Nossa oração começa, Pai Nosso, que está no céu. Então vamos meditar sobre Pai Nosso, sobre a palavra Pai Nosso. Então você fica com a palavra Pai Nosso. Então você rumina, Pai Nosso. Por que Pai? Se Ele é Pai, eu sou filho. Se Ele é nosso, não é só meu. Então eu estou dentro de uma família. Eu estou dentro de uma comunidade. Se Ele é Pai, a função dele é me proteger e levar-me para o caminho que eu devo andar. Se Ele é nosso, eu não vou percorrer esse caminho sozinho.
Eu tenho uma família para andar comigo. Como anda a minha relação com essa família? Eu tenho caminhado sozinho ou acompanhado? Eu tenho caminhado sozinho. E eu passo por muitos problemas sozinho, sozinha. Isso precisa mudar na minha vida. Nossa, olha quantos momentos eu passei sozinho. Eu não tive ninguém para dividir. Percebe? Você está descendo para o teu coração. E aí, de repente, o Espírito Santo fala para você, você precisa andar mais acompanhado. Aí você vai orar. Deus, me ajude a fazer amizades e andar mais acompanhado. Porque eu tenho percorrido esse caminho de forma errada, eu tenho percorrido esse caminho sozinho. Coloca alguém perto de mim, para a gente poder caminhar junto. Eu preciso ter alguém para dividir a vida cristã. Percebe? O meditar aterriza a verdade que você ouviu de Deus para o seu coração, e o Espírito Santo começa a derreter isso no seu coração e causar mudança. Agora, se você sai da mente para o coração, você não teve tempo para aterrizar isso. Você força sempre a sua vontade, você sempre que forçar a sua vontade, você vai fracassar. E para isso, a gente precisa de tempo, não é fast food. Não pode ser fast food. Todo devocional da oração da manhã e da noite, o que eu falo para você? Se é que você está me ouvindo. Pare um tempo, medite sobre isso e depois oremos assim. Naquela hora, você dar pause no áudio e meditar no texto bíblico. Mas eu tenho certeza que 99% de vocês ouvem o áudio seguido direto. E tem a capacidade de falar amém junto comigo no final. Você nem orou comigo. Aí você fala amém. Já fiz o meu do dia. Aleluia. Oração da manhã, oração. Não adianta. O devocional da oração da manhã e da noite que a gente manda todo dia no grupo, ele é para ajudar você a criar um ritmo, é para ajudar você a criar uma expectativa de perceber que Deus está caminhando com você durante o seu dia. Então, de manhã, você abre o seu coração para Ele. Você gasta um tempo, 15 minutos, você para um tempo para fazer aquilo. Você fala, quando eu abro o devocional, eu sou o pastor Rodrigo, do Grupo Valinhos, estou aqui para estar lá com você, essa manhã, da oração da manhã. Então, fique 2 minutos em silêncio e concentração diante de Deus. Pausa o áudio. Se concentre diante de Deus. Respire fundo, tranquiliza. Abra o seu coração, desarme. Para que ali você possa se conectar com Deus. E ali, então, você passa a manhã conectada com Deus. E à noite você fecha o seu dia. Mas não adianta se você achar que é fast food, ouviu o áudio, acabou, passou. Não, aquilo é para fazer você lembrar. E se você é um discípulo aplicado, o que você vai fazer? Durante o dia, meio-dia, na hora do seu almoço, você vai revisitar o texto do devocional da manhã. Fala, já não lembro mais, deixa eu pensar de novo. Aí, meio-dia, você faz a oração do meio do dia. Aí você pega aquele texto, dá uma lida, dá uma meditada, 5 minutos. Você traz Deus de volta para a sua vida. Ele sempre esteve ali, mas você esqueceu a percepção. É o que acontece com Moisés, quando ele está lá na sarça ardente. Moisés várias vezes passou por aquele lugar, mas naquele momento em que o arbusto está brilhando, queimando e não se consumindo, ele ouve uma voz daquele arbusto e fala, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Mas Moisés passou ali várias vezes. O que mudou agora? Mudou porque a consciência dele de que a presença de Deus estava ali, agora era real. Então ele tira a sandália dos pés, porque onde ele está pisando é terra santa. Por quê? Porque ele ganhou consciência de que Deus está ali. No dia em que você ganhar consciência de que Deus está com você, no seu café da manhã, no seu casamento, quando você faz sexo, quando você trabalha, quando você faz tudo o que você faz, você vai tirar a sandália dos seus pés, porque você vai entender que aonde você está andando é terra santa. Por quê? Porque você vai estar fazendo como louvor. Deus está presente no seu estudo, quando você faz prova, quando você trabalha, quando você cozinha. Em qualquer lugar, Deus está lá. O que muda? A consciência sua. Ou você acha que Deus fecha os olhinhos e vira as portas quando você está no quarto com seu marido? Ou você acha que Deus levanta um lençol e fala, faz o que vocês têm que fazer aí, depois eu volto? Você está de brincadeira comigo, né? Agora o Rubens morre de vergonha. Você está de sacanagem. Deus está lá, e é algo que Ele estabeleceu. Nós é que temos uma compreensão errada. Eu lembro de casais, lá na antiguidade, que meu avô contava, que os casais faziam um furo no lençol. E eles tinham relação sexual através do furo,
porque não podiam ver a nudez um do outro. Por causa desse ensinamento errado. E eram casais da igreja. Eu conheço gente que tinha medo de tomar banho, porque achava que se Jesus voltasse, quando ela estivesse nua tomando banho, ela não iria. Uma visão errada sobre Deus, que não tem nada a ver. Ele te viu sem forma, Ele que formou você no seu ventre, no ventre da sua mãe, Ele conhece você, de cima a baixo, do avesso e não do avesso. Ele conhece você. A grande questão é se você está entendendo que Ele está na sua vida o tempo todo, quando você faz negócio. Se você está entendendo que Deus está ali. Essa é a questão. E a palavra diz, Ele mastiga essa palavra de dia e de noite. Viu no Salmo? De dia e de noite. Ele rumina essa palavra. Por quê? Porque a unidade de relacionamento com Deus é o dia. Passar o dia conectado com Deus. Passar o dia com Ele, entendendo que Ele está ali com você. A meditação ajuda você trazer de volta a realidade de Deus na nossa vida. Mas não adianta, não ache que se alimentar espiritualmente vai ser Mac. Não vai. Eu sei como é satisfatório. Às vezes eu saio de reunião e pego, estou de carro, vindo para cá e falo, não vou fazer janta, tem um Mac perto de casa. Já vai no drive-thru, filho, já passa, já pega e já vai embora. E você come o Mac e resolveu. Com Deus não é assim. Não tem drive-thru. Embora algumas igrejas criaram. Não tem. Para você estar com Deus, você precisa dedicar tempo. Para você se relacionar com Deus, você precisa de tempo. E é uma das coisas que o mundo mais demanda de você? Tempo. O Pérez estava falando para mim hoje mais cedo. Pô, a gente tem que desacelerar. Mas ninguém deixa a gente desacelerar. É lógico que não. A armadilha do diabo, antigamente o diabo fazia o quê? No interior. Aparecia como mula sem cabeça, como lobisomem, aparecia como assombração, para assustar o povo. Hoje em dia não, C.S. Lewis já escreveu. Se você quer, naquele livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que é quando o diabão está ensinando o diabinho a como atentar os cristãos. Né? E aí ele escreve lá, você quer atentar e quer vencer? Dá a ideia para ele, dá a noção para ele de que o tempo dele é dele. Não incomoda ele não. Só dá coisa para ele fazer. Só isso. Tem uma frase muito famosa, eu não esqueci quem falou aqui. A pressa é o diabo. A pressa é o diabo. Então, se você vive numa rotina, numa vida frenética, não tem tempo para cuidar da casa, cuidar da casa é um experimento devocional. O irmão Antônio era um homem muito, na época dele, era um homem muito responsável, um homem de Deus, um homem referência. E um dia foram lá até o irmão Antônio para perguntar como é que ele vivia a vida de devoção dele. Queriam passar o dia com ele. Ele estava no mosteiro. E aí foram passar o dia com ele e tal. De repente ele, de manhã, passou o dia trabalhando e tal. Almoçou à tarde. Aí ele foi lavar a louça. Os caras bolados assim, irmão Antônio, quando é que você ora? Mas eu orei o dia inteiro, vocês não viram? Eu oro enquanto eu estava varrendo o chão. Eu oro enquanto eu estou lavando a louça. Porque isso é minha experiência devocional. É servir a Deus. E os caras viram uma pilha de louça. Falaram assim, cara, você vai lavar isso tudo? Não. Eu vou lavar esse prato. Depois que eu lavar ele, eu vou lavar aquele ali. Eu não vou lavar tudo. Eu vou lavar um prato de cada vez. Ele tinha entendido que o trabalho doméstico dele no mosteiro, o serviço, era a experiência devocional, porque Deus estava ali. A pressa é o diabo. E a gente tem que ficar esperto quanto a isso. O tempo, o tempo, eles vão tentar roubar o nosso tempo o tempo todo. Vamos lá. Então, quando você está meditando, estamos aqui, leitura bíblica, estudo bíblico e oração. No meio, a meditação. Então, quando você está meditando e está caindo essa realidade para o teu coração, o Espírito Santo começa a soprar no seu coração. E quando isso acende, a fagulha acende, você começa a experimentar aquilo que os outros falam. A realidade da palavra de Deus. Porque quando você está só orando, ou quando você está caminhando,
você fala assim, mas Deus falou isso comigo, eu tinha que fazer isso. Mas você fica com uma dúvida. Agora, quando você lê a palavra, Deus está falando com você. E quando você tem o Espírito Santo dentro do teu coração, e ele sopra, você experimenta essa realidade. Tem uma diferença enorme. A diferença é enorme. Eu queria mostrar para você de outra forma como que é a diferença entre você ler a Bíblia e ir para a sua vontade, ler, meditar e ir para a sua vontade, tá bom? Eu queria a ajuda de uma pessoa. Quem gostaria de vir aqui na frente, aparecer nas câmeras, ceder seu direito de imagem para me ajudar? Preciso de uma pessoa, uma só. Por favor. Preciso de uma só. Quem quiser, tá tranquilo, tá bom? Vamos lá. Preciso de uma só, não precisa vir muito. Dedé? Vem cá, fica aqui do meu lado. Escreve para mim o que você está sentindo, em cada mordida. Escreve. Qual o gosto? Bom, é cremoso, tem um gostinho de caramelo. Como é que ele desce? Não, desce macio, desce macio. Um pedaço para poder Não, não, com certeza. sentir melhor. Vai, escreve aí. Bem aveludado. É, sim. É diferente, né? Sim, macio, sim. Né? Quer deixar a barra aqui? Ó? Leite, né? Bem cremoso. Não conseguiu sentir? Obrigado. Vocês conseguiram sentir? Eu também estou ainda. Gente, mas é bom demais da conta. Então, Vou falar até de boca cheia. Maravilhoso. Conseguiu sentir o gosto aí? Não. Não, né? Sabe por quê? É isso que acontece com você quando você lê a Escritura e ora. Você não experimenta. Você fica só na teoria. Você fica só sobre o que ouviram, o que alguém descreveu que é bom. Quando você vem aqui no domingo e ouve minha pregação, é isso que você está sentindo. Eu estou falando como o chocolate é bom. Eu estou falando como ele é delicioso, como ele é aveludado, como ele desce redondo, tem caramelo, é de chocolate, é importado, é caro, é uma maravilha. E você está aí fazendo o quê? Ouvindo como ele é bom. A meditação é quando você morde o chocolate. E não é mais o que eu faço. A cara de decepção da Rafaela, vocês não têm ideia. Mas a meditação é quando você morde esse chocolate, você experimenta. É essa experiência que eu estou tentando mostrar para você, de quando o seu coração, ele fica aceso, que o Espírito Santo sopra, e aquelas brasas começam, você fala, cara, Deus falou comigo. É isso, Deus falou comigo. Você tem experiência pessoal, mas enquanto você se mantiver, estou sendo bem prático, enquanto você mantiver na área teórica, eu leio a Bíblia como se fosse ler um jornal ou um livro de história, você vai estar ouvindo o André falar, nossa, é muito legal, é caramelo, é aveludado, desce redondo, isso, aquilo. E você vai falar assim, eu queria estar lá, eu queria. Mas você não vai, porque você está na esfera, você não está na esfera experiencial, você está na esfera de cima. Você tem que trazer a Escritura para dentro de você, a ponto de você, quando você falar, sai de você a Escritura. Eu não tenho aqui, está no YouTube?
Ela quer? Ah, deu mole, perdeu, Rosana, já era. Quando você traz, presta atenção, como Jesus fazia. Como é que Jesus fazia? Jesus citava a Escritura, não só quando ele estava pregando, era nas conversas, o tempo todo, a Escritura. E ele não usava a Escritura igual aqueles crentes chatos, que ficam usando a Escritura para apontar nos outros, para sacanear, para cortar o barato de todo mundo. Não, Jesus usava a Escritura para conversar. E nos momentos maiores da vida dele, saía o que dele? A Escritura. Porque na hora da verdade, na hora que o BO acontece, quem você é surge. Na hora que o bicho está pegando, na hora do desafio, surge quem você é, um monstrinho aparece. Já perceberam? É ali que você sai. E essa imagem que você mostrar, se você vai sair com as garras para fora, se você vai sair com as garras, o dente de vampiro, o olho vermelho, parecendo o Bilbo quando queria o anel de volta. Ali que você é quem você é. Quando Jesus estava no pior momento, quando Jesus estava no momento de aflição, de dor, o que saiu dele? Saía a Escritura. Saía a Escritura. Quando ele estava pregado naquele madeiro, o que ele fez? Citou o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Era a Escritura. Quando ele estava sendo tentado por Satanás, 40 dias sem comer, e o desgraçado falou, meu irmão, transforma essa pedra aí num pão, uma chipa, num pão de queijo, pão de mais da conta, com requeijão ainda por cima, catupiry, mano, resolve o teu problema. O que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, Deuteronômio. Ele cita a Escritura o tempo todo, porque se você cortasse Jesus, jorraria dele a Escritura era a sua vida, ele se entregou totalmente ao ensino de Deus, porque ele confiava. Agora, se você não gasta tempo para conhecer, tempo para ler, o que vai sair de você? A boca fala aquilo que está cheio, aquilo que o seu coração está cheio. Então, no momento de angústia, de briga e de dor, o que vai sair de você? Aquilo que o seu coração está cheio. Se só sai blasfêmia, palavras torpes, só sai agressão, só sai... é porque seu coração está cheio. Seu coração está cheio disso. Se na hora do... Tem muita gente que tem uma banca de cristão, de bonito, de... tranquilo, de suave, de calmo, mas quando briga, sai palavrão dos mais que você não sabe nem de onde foi inventado. Por quê? Sai de dentro de você aquilo que seu coração está cheio. Se você é preguiçoso ou preguiçosa, é porque seu coração está cheio de preguiça. Se você é agressivo ou agressiva, é porque seu coração está cheio de agressividade. Mas você não trata o seu coração. Precisa tratar o teu coração. E aí, nós da comunidade, o que a gente faz para te ajudar com isso? Meu irmão, não dá mais. Vai fazer mais. Não dá para ser babá. A gente manda oração da manhã e oração da noite para você. Já pronta. Que é só você gastar tempo. A gente tem grupo pequeno que você pode participar para você criar uma rede de suporte, de ajuda, de compartilhar. A gente tem celebração aos domingos, que é para você celebrar com seus irmãos. Dá para ver depois. Tem mentoria individual, para que você possa se desenvolver individualmente. Cara, a gente faz tudo para você se conectar. Mas parece que quanto mais a gente faz, mais acomodado as pessoas ficam. E o problema da acomodação é que atrofia. Pérez agora ficou com o braço engessado vários tempos. Soltou, tirou o gesso. Não tem mais a minha movimentação. Tem que fazer fisioterapia. Hã? Não dá para lavar a louça. Coitada Dani. Por quê? O que acontece com isso? O que acontece? Porque nosso movimento fica atrofiado, a gente fica restrito. Então, se você não exercitar isso, você vai atrofiar, você vai ficar preso. Agora, para encerrar, a minha pergunta é, o Salmo 1 fala, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como nós podemos ter prazer num livro que me acusa em todas as páginas? Como eu posso ter prazer num livro que me condena o tempo todo,
que mostra como eu estou vivendo errado, que mostra como eu estou ruim, qual o caminho que eu estou vivendo errado. Como eu posso ter prazer nisso? Só tem uma forma de você ter prazer nisso. A única forma de você ter prazer na Escritura é entendendo que a penalidade que a Escritura impõe, Jesus já pagou ela por você. É a única forma. Sem Ele, você vai ler e vai sair sangue de cada página, porque é uma acusação atrás da outra. Mas se você já entendeu que Ele pagou por você e encontrou graça nos ensinamentos de Jesus e descanso nele, se você acredita que Ele pagou essa penalidade por essa acusação e condenação da Escritura, você pode desfrutar dos benefícios da Escritura e fazer dela a sua vida, porque a penalidade já foi paga. Então você pode desfrutar e ser como essa árvore plantada junto a ribeiro. Como eu destruo a idolatria no meu coração? Aprendendo a cuidar do meu coração, aprendendo a meditar. Entre a leitura da Escritura e a oração, existe a meditação. É a meditação que transforma o meu coração, que o limpa e que faz ele novo de novo. É desfrutar do que Jesus já conquistou e me entregar na Escritura. Por causa dele, eu posso fazer a Escritura a minha vida. Amém?